Voltou para aqui, tem medo. É gol! Fala pessoal, tudo bom? Deixe seu like neste vídeo, inscreva-se aqui no canal. É muito importante que você deixe o seu like, tá pessoal? Custa absolutamente 1, 2, 3 e like. Pronto. Like dado, inscreva-se aqui no canal caso você não seja inscrito, porque eu tenho algumas coisas para compartilhar com vocês no que diz respeito à chegada de Carlinhos ao Flamengo, né? Carlinhos assinou o contrato nesta segunda-feira, já se apresentou, já fez exames médicos, já colocou o manto, e a questão é se Carlinhos é mesmo o cara do Flamengo, se é jogador para o Flamengo, né? Eu pretendo aqui uma reflexão e veja, vocês podem discordar de mim, quem assistir ao vídeo pode discordar, não tem problema nenhum. Eu também não vou ridicularizar a chegada do Carlinhos, porque nada a ver, né, fazer isso com um profissional que está chegando ao clube, e também com profissionais que o contrataram, não tem nada disso. Mas a questão é se o Carlinhos é um jogador para o Flamengo, né? Se a boa temporada dele, não vou nem falar temporada, né? Se o bom campeonato carioca dele o credencia para ser jogador do Flamengo. E ele chega para quê? Para ser o substituto desse cara aqui, do Gabigol? Não acredito, não é essa a dele. Ele é muito mais um substituto para o Pedro do que para o Gabigol. É um jogador que no Nova Iguaçu abria muito espaço, além de ser um finalizador, e aí eu posso questionar a qualidade dele como finalizador, né? Perde muitos gols, perdeu muitos gols no primeiro jogo contra o Vasco, por exemplo. Fez alguns outros gols importantes, como aquele contra o Flamengo, né? O único gol sofrido pelo Flamengo no Campeonato Carioca. Tem sua qualidade, tá? Um jogador de 1,95 m, muito alto, mas já tem 27 anos de idade, né? Um jogador que demorou para se acertar na carreira. Até aí, tudo bem, isso pode acontecer com todo mundo, tá? Eu vou falar mais sobre isso nesse vídeo, que tem um oferecimento do professor de guitarra e violão, Átila Reis. Flamengo é legal pra caramba, né? Mas também é muito legal você ter um hobby, cara. E um hobby pode ser aprender a tocar guitarra. Já pensou nisso? Você pode entrar no site do professor de guitarra e violão Átila Reis, cujo link está aqui na descrição desse vídeo, e agendar uma aula de graça de violão ou guitarra de qualquer lugar do mundo. Uma aula experimental, tá, pessoal? Depois, se você gostar, você vai acertar a periodicidade e o valor do seu aprendizado. Como eu disse, é uma aula de qualquer lugar do mundo com um músico profissional formado em música. Ou seja, a pessoa mais indicada para lhe ensinar a tocar guitarra. E o mais legal da história é que basta você ter um celular, um tablet ou um PC. Se você está assistindo a este vídeo, você tem algum desses aparelhos. Então, bora lá! Entre aqui no site do professor de guitarra e violão Átila Reis e marque uma aula experimental de graça com ele, tá bom? Voltando ao tema aqui. Então já falamos aqui um pouco sobre o passado do Carlinhos, eu quero entrar nas características do jogador, né? Porque esse time do Nova Iguaçu atacava de uma forma até meio ortodoxa, né? Era um time que tinha um cabeça de área, o Igor Guilherme, o Albert como um cara que ditava o ritmo do jogo para o Nova Iguaçu, o Iago, né, jogando como meia, que se infiltrava bastante quando o Carlinhos saía. E o Carlinhos podia sair da área também um pouco para dar espaço para as entradas em diagonal do Xandinho e do Bill, tá? Eu não vou nem aqui falar muito sobre como o Nova Iguaçu jogou contra o Flamengo no segundo jogo, porque muita gente saiu machucada, inclusive o Carlinhos, que nem entrou em campo, se machucou no aquecimento, né? Então fica difícil a gente analisar a equipe do Nova Iguaçu diante do contexto. O Bill, por exemplo, saiu ainda no primeiro tempo, né? Então não dá para falar muito sobre o Nova Iguaçu, a forma de jogo do Nova Iguaçu. O Xandinho, inclusive, saiu da ponta direita para jogar na ponta esquerda em determinado momento, né? Em determinado momento não, depois que o Bill saiu, ou seja, durante uma boa parte do jogo, o Xandinho ficou do outro lado, do lado esquerdo, né? Mas o Carlinhos é esse jogador, um jogador que sabe fazer um bom pivô e tem um bom poder de finalização. Repito aqui, isso indica, aponta para um nível alto de eficácia? Não necessariamente. Eu não estou falando baseado em estatística, eu estou falando baseado no que eu vi. E fiz vários jogos no Nova Iguaçu, no Band Esporte,
nesse campeonato carioca. É um jogador que dá profundidade pelo meio, mas tem alguma dificuldade com a bola no pé. No jogo de ida contra o Flamengo, ele finalizou 3 vezes em 10 minutos. E não fez muito perigo, não levou muito perigo ao goleiro Rossi. É um jogador com nível para o Flamengo? Eu acho que não. Tomara que eu esteja enganado, que ele chegue e resolva rapidamente a situação dele como jogador do Flamengo. Já está resolvida burocraticamente, mas se estabeleça como jogador, porque o Flamengo vai precisar desse cara. No caso de um jogador com essas características, porque eu acredito que o Pedro será convocado pelo Dorival para a disputa da Copa América. O Pedro é muito mais jogador do que o Matheus Cunha, do que o Richarlison, por exemplo. Não que eu queira que o Pedro seja convocado por mim, o Pedro fica no Flamengo. Mas o Pedro pode ser suspenso, o Pedro pode sofrer uma lesão. E aí, quem tem para colocar no lugar do Pedro? Bruno Henrique, e aí o Carlinhos seria a terceira opção. Ele chega nesse contexto. Ele chega num contexto semelhante, ou sai do Nova Iguaçu num contexto semelhante, às saídas de Aleph Manga em 2021, do Volta Redonda, para jogar no Goiás, do glorioso Chay, que saiu da Portuguesa para jogar no Botafogo em 2022, e do Lelê, que saiu do Volta Redonda para jogar no Fluminense em 2023. Jogadores que brilharam, tiveram brilhos ali por equipes menores, melhor dizendo, no futebol do Rio de Janeiro, e foram se aventurar em outros centros. Algum deu certo. O Aleph Manga talvez tenha sido aquele que mais rendeu no Goiás, foi para o Curitiba, mas se envolveu com aquele caso de aposta, aquela coisa toda. Então, não é um jogador assim, eu jamais falaria para você que o Aleph Manga, que para mim é o melhor desses três, fosse jogador para o Flamengo. Por isso que eu acho que o Carlinhos não é jogador para o Flamengo. Repito eu, com todo respeito ao profissional, o Carlinhos, com todo respeito aos dirigentes do Flamengo que o contrataram, tal, eu posso estar enganado. Esses caras entendem mais de futebol do que eu. Eu posso estar redondamente enganado. Mas, de fato, eu, Bernardo, acredito que o Carlinhos não terá um papel tão decisivo assim no Flamengo, tá bom? Saudações, até a próxima e tchau, tchau.